Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos um estudo pautado no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que fala sobre a mulher cananeia. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal para ficar por dentro de todos os outros vídeos que serão postados aqui. Falado isso, vamos para o texto. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a quem vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Meus irmãos, o texto se inicia nos trazendo a informação de que Jesus, ele deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom, que é uma região, um território, uma geografia de gentios. E cabe aqui também dizer que é uma terra amaldiçoada, porque os seus descendentes são oriundos de Cão, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, e por esse motivo essa informação acaba ultrapassando gerações, ao ponto de agora, na época de Jesus, os judeus não desejarem estar ali, passar por aquele território, pelo fato de entenderem, claro, uma interpretação muito equivocada e errônea, mas eles entendiam que aquele lugar era amaldiçoado e que eles não poderiam estar ali, porque se caso estivessem, iriam se contaminar, Então, por esse motivo, os judeus acabavam desprezando esse território. Mas o que me chama a atenção é que Jesus decide ir para aquele lugar. Ele chega até aquela geografia e nós aprendemos uma lição extraordinária com isso. Nós aprendemos que Jesus, com o seu evangelho, ultrapassa barreiras. Nós notamos que havia ali uma barreira que impedia o evangelho de chegar até aquele lugar. Havia uma discriminação muito grande, mas Jesus quebra, Jesus desfaz essa barreira, indo até aquele lugar, nos ensinando que o seu evangelho ultrapassa barreiras. Não é à toa que chegou até nós. Quando nós entramos em Atos capítulo de número 1, versículo 8, nós temos a prova ali de que o evangelho não podia ficar apenas em Jerusalém, não podia ficar apenas em Israel. O evangelho foi gerado para alcançar todo um povo, todos os seres humanos. Tanto é que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele chega a dizer que os seus discípulos receberiam uma virtude e depois disso seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Galileia, Samaria e até os confins da terra, nos ensinando ali que o seu evangelho ultrapassaria barreiras. Louvado seja Deus por isso. E tanto ultrapassou que chegou até nós. Número 22, que diz: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim,
minha filha está miseravelmente endemoniada. Perceba que essa mulher, ela sai da sua casa deixando a sua filha endemoniada, oprimida. Essa mãe estava sofrendo muito em ver a situação da sua filha. E aqui nós aprendemos que o lar, a família, é um dos grandes alvos do nosso adversário. Agora eu quero que você entenda também uma lição, quero que você tome posse dessa lição maravilhosa, que é: quando sua casa vira alvo do inimigo, o teu inimigo vira alvo do teu Deus. Olha que maravilha! Quando a tua casa vira alvo do inimigo, teu inimigo vira alvo do teu Deus. A filha daquela mulher estava endemoniada e ela saiu em busca da solução. Aquela mulher não ficou em casa esperando a sua filha morrer, esperando o demônio matar a sua filha, não. Ela não ficou acomodada. Ela tomou uma atitude, ela tomou uma iniciativa de ir até Jesus. E nós aprendemos com isso. Muitas pessoas acabam se acomodando em tempos de adversidades, em tempos de lutas. E você não pode se acomodar, você não pode se conformar com a presente situação que você está vivendo. Não, você precisa se levantar e buscar a solução para esse problema. Nunca fuja do teu problema, nunca se acomode com o teu problema, mas sempre busque a solução para resolvê-lo. E a notícia boa é que tem um que pode resolver aquilo que você não pode resolver. Ele se chama Jesus. Ela sai de casa dizendo: Jesus, filho de Davi. É o versículo 22. Você está acompanhando aí no slide. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando essa mulher afirma em seu clamor, filho de Davi, ela está puxando algo profundo. Ela está acionando a linhagem messiânica do nosso Jesus. Ela está acionando a linhagem genealógica do nosso Jesus. Ela está dizendo assim: eu sei que o Senhor veio da linhagem de Davi, eu sei que o Senhor é o Messias, é o Salvador. Ela reconheceu que Jesus era o próprio Messias. É como se ela estivesse falando assim: ainda que muitos dos judeus não creiam que o Senhor, não creiam que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode realizar, aleluia. Eu sei que só o Senhor pode mudar a situação da minha filha, eu creio, oh glória a Deus. Mas o texto afirma que Jesus ficou em silêncio, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Ele não ficou em silêncio porque não queria respondê-la. Ele ficou em silêncio porque queria causar nessa mulher cananeia algo chamado resistência. Queria fazer dela uma mulher resistente, não uma mulher que desiste rapidamente, mas queria promover nela uma consistência, uma resiliência. E a mesma coisa que ele quer promover em você também. Ele não quer que você desista por qualquer coisa, por qualquer motivo. Hoje tem pessoas que desistem por qualquer coisa, por qualquer motivo. E você não pode ser uma delas. Você precisa resistir em tempos de tribulação. Você precisa resistir em tempos de dificuldades. Por quê? Porque nós entendemos que o único caminho é Jesus, não há outro caminho. Se você sair desse caminho, você entra em um outro que vai te conduzir à condenação. E não foi isso que Deus preparou para nós. Ele quer que você permaneça nesse caminho estreito, suportando. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Só recebe a coroa quem suportou a prova, a luta, a tribulação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Não desista.
Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu deixo uma palavra de Deus para você. Não desista, não pare, não retroceda, por mais difícil que seja o teu momento. Não desista, a tua resposta está chegando. Está chegando, pode crer nisso. Olha o que os discípulos estão dizendo. Despede essa mulher, é o versículo 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, essa mulher que vem gritando atrás de nós. Despede ela. Ou seja, os discípulos aqui estão demonstrando falta de empatia, falta de amor pelo próximo. O que eles deveriam fazer aqui? Não, Jesus, pare para atendê-la. Escute-a. Veja aí o que ela está precisando. No mínimo, eles deveriam fazer isso. Pelo contrário, não deram atenção à mulher e ainda pediram para Jesus mandar ela embora. Infelizmente, hoje, nós temos muitos casos de discípulos como estes. Homens e mulheres, que se dizem cristãos, mas não têm sensibilidade pelo próximo, não têm empatia, não têm amor pelo próximo. Quer ver o irmão caído, quer ver o irmão no chão. Infelizmente faz parte. Infelizmente faz parte. Claro que a gente não pode generalizar, não podemos de forma alguma generalizar. Existem muitos irmãos que falta essa empatia? Óbvio que sim. Mas por outro lado, existe também muitos irmãos que amam o seu próximo, que ajudam, que se compadecem. Não é isso? Então a gente nunca pode generalizar. Mas esses discípulos aqui deram um mau testemunho. Mande ela embora, Jesus. Eles não entenderam o que Jesus estava promovendo ali. Mesmo o Senhor em silêncio, essa mulher continuou clamando. Ela continuou gritando. Ela não parou de gritar porque Jesus ficou em silêncio. Pelo contrário, quanto mais calado Jesus ficava, mais ela gritava. Seja assim. Não pare de adorar por causa do teu momento, por causa da tua situação de dor. Está doendo? Continue clamando. Está difícil? Continue clamando. Parece impossível? Continue clamando. E vai ter um momento que você vai se deparar com a tua providência. Aí Jesus, aqui no versículo de número 24, ele responde dizendo o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus aqui está demonstrando o seu propósito salvífico. Não é que ele queria salvar só os judeus, só Israel. Não é isso. O que Jesus está ensinando é que o projeto salvífico deveria se iniciar em Israel e depois, por meio de Israel, chegar em todo o mundo, até os confins, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Não, eu tenho que primeiro aqui atender Israel, atender o meu povo. É isso que ele está querendo ensinar quando ele afirma: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo para essa mulher o seguinte: primeiramente, o projeto salvífico deve se iniciar aqui em Israel. Versículo 26, ele traz aqui uma metáfora. Versículo 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Porque no versículo de número 25, ela continua clamando. Ela está dizendo assim: Senhor, socorre-me. Ela está prostrada. Ela está ajoelhada, gritando, pedindo por socorro. Então Jesus traz essa metáfora no versículo 26. Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E jogá-los aos cachorrinhos. Esses filhos aqui, Jesus está se referindo ao povo de Israel. E esse cachorrinho, vem de cão, de cão, que é um termo muito usado pelos judeus para se referir a um animal que se alimenta, para se referir a um animal que se alimenta de carcaça. Também era um termo direcionado ao gentil, quando não para falsos líderes, falsos mestres.
Mas nesse contexto aqui, nessa situação, Jesus está se referindo, quando menciona cachorrinhos, ao gentio. Jesus está dizendo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar-lhes aos cachorrinhos, né? Jesus está ensinando o seguinte: primeiro deve começar em Israel, depois vai chegar aí. Não se preocupa que vai chegar. Tudo é no meu tempo. Aí nós finalizamos o estudo de hoje trazendo os versículos 27 e 28, que diz assim, versículo 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está insistindo. Perceba como ela é uma mulher consistente. Ela não desiste, irmão. Ela não desiste. Ela não desiste. Ela continua persistindo. Ela continua persistindo. Ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo o seguinte, Senhor, eu quero, eu desejo, eu almejo isso. Eu quero que as bênçãos alcancem a minha vida também. Aí o versículo 28, a gente finaliza no 28, Jesus respondendo, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha que maravilha. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Deixa eu te dizer algo para a gente finalizar. Não desista. Não desista do que Deus te prometeu. Não desista do que Deus te entregou. Não desista, não pare. Não retroceda. A gente está aprendendo aqui nesse versículo 28, nesse último versículo do nosso estudo, que a fé foi a causa pela qual ela buscou Jesus. Foi a causa pela qual ela não desistiu. Se hoje te falta fé, tem solução para isso. Busque-a por meio de oração, por meio do estudo da palavra, por meio do jejum, e a fé vai te conectar ao teu Deus. E uma vez que você está conectado ao teu Deus, é questão de tempo para que teu Deus te conecte com a tua vitória. Aonde há um crente conectado com Deus, não tem um inimigo sequer que permaneça de pé, que prospere. Pode ter certeza. A partir do momento que você colocar em prática tudo isso que foi ensinado, a sua vida não será mais a mesma. Jesus afirmou à mulher, grande é a tua fé. E desde aquela mesma hora a filha dela ficou sã. Eu termino esse vídeo, esse estudo, lançando essa palavra de Deus sobre a tua vida. Está chegando cura na tua casa. Está chegando libertação na tua casa. Aleluia. Está chegando providência na tua casa. Está chegando o escape que você precisa ir. Só permaneça firme. Permaneça de pé. Permaneça buscando. E daqui a pouco a providência está chegando aí na sua casa. Que Deus nos abençoe e que a cada dia a Bíblia seja a base da sua vida. Até o próximo vídeo.